Tá ao vivo já? Olá, boa noite, gente. Boa noite, Ariadne. Boa noite, doutora Monique. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Liliane. Gente, eu pareço plena, mas eu tô muito nervosa. A primeira vez que eu faço live, que eu sou anfitriã numa live, eu tô achando tudo muito diferente. Boa noite, Lê. Boa noite, Maria. Boa noite, Jane. O doutor Murilo já entrou. Eu vou chamar ele aqui. Gente, antes de começar, eu queria pedir para quem for entrando, se puder compartilhar a live. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu fiz uma listinha de algumas coisas que eu acho importante falar. Quem puder compartilhar a live com, de repente, alguém que você acha interessante ouvir aqui esse nosso bate-papo, fique à vontade. Você consegue compartilhar tem um triângulozinho, tipo um aviãozinho no lado direito da tela, você consegue compartilhar. Eu vou chamar o Dr. Murilo e deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Olá! Tudo Boa bem? noite. Tudo jóia. Gente, vocês estão ouvindo bem? Assim, eu tô muito esquisito isso aqui. Eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo. Bom, eu estou te ouvindo muito bem. Tá ouvindo? Muito bem. Que bom. Que bom, doutor. Bom, primeiro, doutor, eu queria agradecer o seu pronto aceite aí ao meu convite para a gente bater esse papo aqui. Para mim é uma honra a gente poder a gente ter esse nome de peso aqui, né? Tem muito conhecimento, que eu sei que tem muito conhecimento sobre alienação parental, e a gente poder trocar uma ideia aqui em relação a isso. Essa uma horinha mais ou menos de live. Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que essas iniciativas elas são muito importantes para que a gente possa divulgar e, de alguma forma, desmistificar a questão da alienação parental, que vem já há algum tempo aí sendo motivos de muita polêmica, né, doutora? Sim, sim. Se possível, eu gostaria, inclusive, que a gente tocasse um pouquinho nesse ponto polêmico aí, que tem algumas, na verdade, algumas inverdades que são ditas, né? O pai, muitas vezes, quando a gente vê pessoas falando contra a lei da alienação parental, por exemplo, a gente vê muitas pessoas colocando o pai na condição de pedófilo, né? Qualquer pai que esteja passando por um processo de alienação parental é um pedófilo em potencial. Isso é uma mentira, né? E, enfim, a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria que, para quem não conhece, acho que não sei se as pessoas que estão aqui, se todo mundo conhece, mas eu gostaria que o doutor se apresentasse. Diga para o pessoal quem é o doutor Murilo Andrade. Bom, em primeiro lugar, eu sou pai. Eu sou pai do João Pedro, de 13 anos, um garoto maravilhoso. E sou pai da Malu, minha pequenininha aí de 4 anos de idade. Então, antes de ser advogado, antes de ser um defensor da família e um defensor da guarda compartilhada e combater aí de forma muito firme essa violência que é denominada alienação parental. Sou advogado já há algum tempo, milito inicialmente na esfera criminal, e a esfera criminal ela me aproximou da alienação parental, né? Isso ainda em 2007, quando ainda havia o projeto de lei. Nós lá no escritório nós já utilizávamos o projeto para explicar
para os juízes, no judiciário, a dificuldade de muitos pais e também de muitas mães, né, de conviver com os filhos quando da separação. Tenho uma bandeira mesmo de defender todos que passam por esta situação de alienação parental, que são atos que atingem não só os pais, mães, mas toda a família, os avós, os tios, os primos, né? É um ato de violência contra a criança e um ato enorme, né? de desumanidade com a família, né, dessas crianças que são submetidas aos atos de alienação parental. Sim, sem dúvida. Só quem participa de perto ou quem passa por um problema desse tem ideia assim, do que é o sofrimento, do qual é o estrago que a alienação parental provoca, né? E acho que também por isso é importante a gente falar que eu acho que, talvez, assim, do meu ponto de vista, o maior problema da alienação parental hoje é justamente o fato de as pessoas desconhecerem, né? Você só sabe da alienação parental e você só começa a dar importância para ela quando ela acontece na sua vida. E aí, acho que esse é o grande problema, porque tem algumas questões que elas poderiam ser observadas antes do problema acontecer e isso acaba passando desapercebido porque a gente não dá muita atenção, acha que é bobagem e, enfim. Eu, aproveitando essa questão, eu queria pedir para o doutor falar brevemente o tema da nossa live aqui, é alienação parental e falsas acusações de violência, né? Eu queria que o doutor explicasse mais ou menos para o pessoal o que é a alienação parental, o que é a falsa acusação de violência, o que pode ser a falsa acusação de violência e em qual contexto essas duas questões se encontram, né? Como que se dá isso? Correto. Bom, primeiro a gente tem que fazer um breve esclarecimento histórico do que vem a ser alienação parental, né? Hoje em dia muito se discute se a lei é uma lei que tem um cunho, um viés de gênero, né? A doutora até iniciou aí dizendo que é uma lei polêmica, onde os pais são acusados aí de abusadores em potenciais, mas nós temos que fazer um breve histórico para que a gente possa entender o que vem a ser alienação parental. Eu digo que isso é apenas um nome, poderia ser qualquer outro, poderia ser afastamento parental, dificuldade de conviver com os pais. Então, a nomenclatura, né, alienação parental, ela é apenas dar um nome a um fenômeno, né, que é a dificuldade de um dos genitores conviver com os seus filhos após um processo de divórcio, né? Alienação parental, se nós fôssemos pensar historicamente, nós temos aqui já nas primeiras linhas da Bíblia, que a gente pode utilizar como uma referência, que seria o caso de Abraão e Agar, que todo mundo sabe bem rapidamente, Abraão tinha lá seus 80 e tantos anos, não poderia ter filhos, a esposa dele, Sara, também idosa, não poderia engravidar, e ela sugere que ele tivesse um filho com uma escrava, Agar, né? Abraão tem essa criança, e aí, resumidamente, mais para frente, a esposa, ela consegue engravidar, e aí os ciúmes que ela reina ali com relação a Abraão, ela pede para que ele abandonasse o seu filho, colocasse o seu filho a toda sorte com a mãe no deserto, e ali nós temos então um primeiro ato de alienação parental de uma madrasta, né? E nós temos também o fenômeno do abandono, o abandono de incapaz. Então a gente tem aí uma situação onde a gente pode identificar a alienação parental
e essa violência, e esses dois institutos, tanto da dificuldade de convivência, quanto esse desamor desse pai em abandonar o seu filho. Se a gente continuar nessa evolução histórica, nós podemos identificar também, na mitologia, aí já numa questão da mitologia grega, nós temos a situação de Medeia e Jasão. Né? Medeia, ela foi traída pelo marido, e num ato de insanidade, num ato também de desamor e vingança, ela mata os filhos, né? Como forma de extirpar a corrente, a evolução de Jasão. Então, nós temos aí o mito da mitologia de Medeia que mata os filhos como forma de vingança. É claro que se nós trouxermos esta situação para os dias de hoje, os genitores ou as genitoras que praticam os atos de alienação parental, elas, de forma figurativa também, eles, né, matam os filhos para os pais que não conseguem ter contato ou têm dificuldade de convivência, né? Bom, não mata fisicamente, mas emocionalmente. Mata emocionalmente e mata fisicamente no sentido não literal da prática de um homicídio, mas você mata o afeto. A pessoa, ela rouba o direito da criança. Ela rouba o direito da criança de conviver com o seu pai, de ter uma convivência saudável e harmônica. E quero deixar registrado aqui, doutora, que quando eu falo do ato alienatório ou do genitor que dificulta a convivência, eu estou falando daqueles genitores que fazem isso de forma dolosa, não é? Aqueles que têm a intenção de dificultar a convivência, né? Que a criança não tem uma restrição justificada dessa dificuldade de convivência. Nós aqui não defendemos nenhum tipo de ações ou violência contra a criança, seja ela física, seja ela sexual, seja ela moral, não é? Então, questiona-se isso, tem algumas pessoas que questionam, né? Mas se você defende alienação parental, então você defende pedófilo? Jamais, não é esse o objetivo e nunca foi. Não é isso. O que nós defendemos é a convivência e o direito desta criança conviver com ambos os pais de forma saudável. Porque antes de ser um direito do pai e da mãe conviver com os filhos, é um direito da criança, previsto no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Não é? A criança tem direito à convivência familiar, né? O Estado, a família, o judiciário tem o dever de proteger esses laços afetivos. Agora, óbvio que quando um pai ou uma mãe que agem de forma dolosa, né, com essa criança, seja no extremo de violência física, seja num abuso sexual, é óbvio que essa pessoa, esse genitor, tem que sofrer as consequências penais. Né? E aí é o liame, nesse momento que é o liame entre a falsa acusação e uma acusação verdadeira. Não é? E para o judiciário, talvez seja a situação de maior conflito, né? Saber o que é, de fato, verdade, o que é mentira. Não é? Até porque a criança, a depender da idade, né? A criança, você fala, a criança repete aquilo que você fala, né? Sim. E depois de um certo tempo de repetição, ela internaliza e aquilo passa... se torna uma verdade. Naturalmente se torna uma verdade para ela, né? E correto. Esse é um ponto muito, muito delicado, né? Desse tipo de... E, doutora, o que eu acho importante que a gente deve, nós que somos operadores do direito e que atuamos diretamente com essa prática, eu vejo que falta no judiciário, muitas vezes, uma análise mais efetiva, né? De fazer uma apuração com mais cautela,
com mais cuidado. Nós vemos, muitas vezes, laudos que são feitos por assistentes sociais ou psicólogos forenses que não têm o tempo hábil para... Nos encontros, eles vão dar um laudo se tem ou não tem alienação parental. Eu acho isso muito temerário. E a Lei 12.318, ela especifica muito claramente que, para a identificação dos atos de alienação, é necessário uma perícia, né? Uma perícia bem elaborada, com análise cronológica dos fatos, com intervenção de avaliações na criança, nos pais, nos entes próximos, para a gente identificar com maior segurança se o que está acontecendo é uma alienação parental ou um ato justificado de impedimento, haja vista que um ou outro genitor possa estar, de alguma forma, agredindo esta criança e, muitas vezes, a negativa da criança estar com aquele genitor, ela é, de alguma forma, justificada. Agora, quando a criança, quando se identifica que não há nenhum impedimento ou que não houve nenhuma violência contra essa criança, mas essa criança continua com um discurso sem uma justificativa plausível, e nós vemos um dos genitores mantendo e fortalecendo esse discurso da criança, é um sinal de alerta que nós estamos diante de um agente alienador, e o Estado tem que agir de forma muito efetiva para garantir o direito dessa criança em conviver com seus pais. Esse é um ponto, para mim, assim, extremamente doloroso, assim, e que para mim, me causa muita aflição, por muitas vezes não ter muito o que fazer, não saber bem o que fazer nesse tipo de situação, porque você percebe muito claramente que o que está acontecendo ali é alienação parental, porque fosse diferente, a mãe... Aí, quando a gente fala... Só uma explicação aqui, mas quando a gente fala mãe, porque a grande maioria das vezes quem pratica alienação parental ainda é a mãe, porque as mães são, em sua maioria, detentoras de guarda, enfim. Então, falo mãe, mas não necessariamente a mãe, pode ser o pai também. Correto. Mas não só muitas o pai, vezes você percebe que a... Desculpa, mas não só a mãe ou o pai. Nós temos avós que são alienadoras, e são ferrenhas alienadoras. Né? Sim, muito. Muitas muito. vezes as avós e os avós, os avós em geral, eles acobertam e eles auxiliam o ato alienatório. Né? Tem um caso emblemático que ocorreu em Portugal, onde um avô assassinou o genro, né? Na frente da criança, sendo que havia uma disputa entre os pais de guarda. Né? Então você vê aí a violência que é gerada, né, por esse conflito familiar. O que tem que deixar claro, doutora, é que muitas pessoas ainda com um pensamento ainda antiquado acredita que o homem não é capaz de cuidar dos filhos. Né? Nós estamos em 2020, os direitos são iguais, não é verdade? Hoje... Gente, Desculpa, pode falar. Eu digo o seguinte, que hoje os pais estão muito mais participativos, né? Nós temos mais tempo para os filhos, nós queremos brincar com os nossos filhos, nós queremos cuidar dos nossos filhos, fazer dever com eles, participar da evolução e da criação. Hoje não existe mais determinação onde o pai é provedor e a mãe é cuidadora. Eu acho que a entidade familiar atual, ela é diferente, ela é muito mais global, ela é muito mais voltada ao amor, ao afeto, ao auxílio mútuo, né? Então, os pais, eles são ainda taxados, muitas vezes,
de serem incapazes de cuidar. E causa, muitas vezes, na mãe, uma insegurança injustificada. E quando a gente identifica isso, eu acho que essa pessoa ela está precisando, muitas vezes, de um acompanhamento por um profissional para superar essa situação, superar esse medo, superar essa angústia, né? E deixar o pai participar. É isso que a gente quer. A gente quer participar da vida dos nossos filhos. E a gente, o que eu acho engraçado é que assim, quanto mais o pai participa, mais a mãe descansa. Vamos dizer assim, né? Porque a reclamação básica das mães qual é? Sobrecarregada, estou sobrecarregada, estou sobrecarregada. Então deixe o marido, deixe o pai fazer alguma coisa, né? Verdade. Sempre que alguém me fala dessa questão de porque homem, porque ele não sabe fazer, porque ele não vai fazer direito, porque isso é coisa de homem. Eu lembro de quando eu tive meu filho, né? Eu tenho filho, vai fazer 3 anos agora em maio, e o meu marido tem 2 outros filhos de um outro relacionamento. Então, quando meu filho nasceu, eu era marinheiro de primeira viagem total. Eu, assim, praticamente o primeiro bebê que eu peguei no colo da minha vida foi o meu filho. Assim, bebezinho mesmo, eu nunca tinha pego uma criança muito pequenininha no colo. O primeiro foi ele. Então, aquele negócio foi desesperador, né? Eu fiquei... eu sei observei. Não, eu sei disso porque eu passei isso com 2 já e vou te falar, é desesperador mesmo. É uma mudança, e é uma mudança interessante, e eu falo isso hoje com mais tranquilidade, eu consigo identificar isso. É um momento de mudança familiar, né? Porque até antes da criança nascer, o marido, ele tem olhos exclusivos para a mãe, né? Para a esposa. E a esposa também tem assim, o maior carinho e o maior cuidado, e são juras de amor, e são só os 2. E aí, quando entra a criança, e aí não tem como a gente negar que o início, aquela idade, né, de amamentação e tudo, é óbvio que a mãe, naquele primeiro momento, ela deixa de ser muitas vezes ali esposa e tem que se tornar mãe ali. E muitas vezes nós, homens, não sabemos... Muitas vezes precisa do apoio do homem, né? O homem Sim, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. E aí nós achamos que as nossas esposas não estão gostando mais, não estão gostando mais da gente, ou que só tem atenção para os filhos, né? Mas é uma situação que acontece. Entra uma série de coisas aí, né? O que eu acho que é, assim, para mim, por exemplo, meu marido, eu acho que nem todo mundo que está aqui sabe, eu não sei se todo mundo sabe, mas, assim, o meu marido, ele passa por uma situação delicada com um dos filhos, né? Existem processos onde há discussão de alienação parental, enfim. Então, essa para mim é uma questão delicada dentro de casa, né? Então eu procuro me observar muitas vezes, observar o meu comportamento, como está sendo o meu comportamento em relação ao meu filho e em relação ao meu marido, né? E quando o Léo nasceu, eu observei como eu não sabia lidar com criança, eu não sabia pegar o meu filho no colo. Era uma coisa desesperadora, para dar banho, até hoje, na maioria das vezes, quem dá banho no meu filho é meu marido, porque eu não gosto. Era uma coisa de maluco. Eu fui tentar dar banho nele, pegar aquele negócio de pegar na cabeça aqui, pra você dar banho na banheira, uma coisa, parecia que ele ia derreter, um horror. Falei, não, pelo amor de Deus, vai, dá banho. E ele foi, e ele deu banho, e ele sabia, e ele fazia. E aí eu cheguei e eu observando essa dinâmica, e assim, cada vez mais eu chego à conclusão de que eu sou mulher, eu sou mãe, e eu não nasci sabendo, eu aprendi. Assim como qualquer outra mulher, assim como qualquer outra mãe, assim como qualquer pai. Basta que ele queira, basta que seja dada a oportunidade para que ele faça, que ele vai fazer. Sim, e a gente aprende. Se existe afeto, aprende. Então, essa história de que o pai não sabe sim, se não sabe, aprende. Se não sabe, aprende. A gente aprende. Mas isso é de fato, eu acho que essa questão de essas crenças que a gente tem, né, de que a mãe cuida melhor, a mãe sabe mais, são crenças que eu acho que a gente não observa no dia a dia, né, e a gente se comporta de uma maneira que acaba levando, acho que talvez, porque também, pelo menos eu sinto assim em relação ao meu filho, né, parece que o afeto vai crescendo.
o filho nasce, o amor que eu sentia pelo meu filho quando ele nasceu era um, e o que eu sinto hoje é outro muito maior. Parece que a coisa vai aumentando, né? Conforme você vai vivendo, a coisa vai aumentando. E eu acho que isso, junto com essas crenças todas, vai gerando um apego, um certo egoísmo, uma certa... E as coisas vão se misturando, as pessoas se confundem e desemboca aí quando acontece uma separação, acaba desembocando numa alienação parental, porque eu tenho o filho como meu, uma coisa minha, que eu quero cuidar, que eu quero... Que só eu... isso... que o discurso é o seguinte, somente eu consigo cuidar do meu filho. Né? Eu gerei, Você ele quer ver é uma meu, coisa? né? Eu gerei, ele é meu e só eu que sei. E não é assim, né? Não. Os pais não posso falar aí dos que eu atendo, dos que eu convivo, são alucinados pelos filhos. Querem participar de forma afetiva, né? E de forma próxima dos filhos, né? E são impedidos. E essa questão, esse impedimento, doutora, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser um impedimento inicial, apenas assim, fazendo uma campanha de desqualificação do pai ou da mãe, e até chegar ao extremo, para mim, que eu acho abominável, a falsa acusação. E quando falo falsa acusação, é aquela dolosa, sabendo que não aconteceu, ou consciente de que aquela acusação vai dificultar a convivência daquele genitor. Isso, para mim, é muito grave, isso é abominável, né? Eu acho que a pessoa que pratica isso, está praticando, para mim, um crime dos mais absurdos, né? Você, E que se a primeiro criança não você... foi vítima, Sim, e que você... a criança Primeiro que sendo você... vítima ou não, ela acaba sofrendo A criança vai sofrer. tremendamente. A criança vai É a sofrer, criança quem sofre. né? A criança é quem sofre. Falando dessa coisa inicial, né, dos primeiros atos de alienação parental, como que a coisa começa? Você considera que seja possível assim a gente prever, vamos dizer assim, uma falsa acusação? Ou você olhar para um determinado quadro familiar e você falar, ali eu acho que, toma cuidado. E, e se existe essa possibilidade ou não também, assim, quais seriam as primeiras providências, vamos dizer assim, tá? Você está numa situação de divórcio, você sabe, por exemplo, que isso é muito comum acontecer, você sabe que a pessoa tem um gênio difícil, é a pessoa complicada. Quais seriam os primeiros cuidados, assim, Bom, que um pai deve primeiro... adotar em relação a uma falsa acusação, por exemplo, para se prevenir? Bom, então vamos aqui. Eu vou tentar responder aqui, dividindo em alguns momentos a questão da alienação. A doutora me perguntou se é possível a gente prever os atos, né? Eu acho que o agente alienador, e eu não estou falando aqui, quando eu falo agente alienador, e é a expressão que eu utilizo, porque pode ser mãe, pode ser pai, pode ser tio, pode ser os avós, enfim. Mas vamos colocar aqui num casal. Você consegue identificar, começar a identificar alguma postura mais abusiva ou mais impeditiva ainda no relacionamento, ainda no casamento, né? Então, quando o pai ele tenta ser mais presente da vida do filho e ele começa a ter dificuldade, mesmo ainda casados, né? É um alerta que essa pessoa pode ter um problema futuro num eventual divórcio, né? Onde há uma superproteção, e aí vamos colocar o que não é normal, né? Quando ultrapassa da normalidade, eu acho que a pessoa deve ficar um pouco atenta com relação a isso, procurar talvez um auxílio profissional de bons psicólogos, né? Agora, quando nós passamos já por uma etapa judicial, a gente começa a identificar que o agente alienador, ele começa já nas primeiras manifestações, começa a colocar dúvidas. Não começa uma acusação direta, né? Começa a falar que no casamento, ela criou, na gestação, o pai não cuidou
da mãe, que ela foi abandonada emocionalmente. Então, tem todo um discurso nesse sentido. Depois, pelo menos na minha percepção e nos casos que eu atendo, eu percebo um acirramento dos atos alienatórios, especialmente nas vésperas das entrevistas psicossociais ou na véspera de uma perícia. Neste momento é um momento crítico. Ali vai aparecer as acusações, os atos mais contundentes de impedimento ou de falsas acusações. Então, quando isso acontece, nós também identificamos que estamos diante de um possível agente alienador. Então, quando o casal ou o processo chega naquele momento de estudo psicossocial, aflora as falsas acusações para que o psicólogo ou o assistente social elabore um laudo privilegiando um ou outro com uma acusação leviana, né? Eu acho que isso são alguns alertas para isso. Agora, como nós podemos tentar identificar melhor essa situação? É utilizar a própria lei da alienação, né? Pedir uma perícia técnica com um corpo de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de assistente social, um grupo multidisciplinar, né, que vai avaliar essa criança e aí vai elaborar um laudo técnico mais elaborado. E não deixar de ter ao seu lado, né, ao lado do advogado, um bom assistente técnico de psicologia. Nossa. Ou um assistente técnico de médico, psiquiátrico, né? Eles vão conseguir, de forma mais capacitada, impugnar os laudos ou acompanhar o que foi apresentado pela perícia judicial. Isso. Eu falo para todo mundo que vem conversar comigo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não contrata o advogado que foi bom para resolver o problema da sua empresa não vai necessariamente ser bom para resolver um problema de alienação parental. Cuidado com isso. Eu tenho visto muita lambança, né? Não tem outra palavra, muita lambança nos processos. E uma coisa que, assim, eu fico assustada, né? Que, por exemplo, acho que semana passada, não, deve ter umas 2, 3 semanas atrás, eu recebi três mensagens de WhatsApp de advogados perguntando se eu não teria modelos de quesitos para ceder. Dentre os três advogados, 2 eram situações de abuso sexual. Sim. E aí me dá até um frio na espinha de pensar numa situação dessa. Vou fazer modelo de quesito para uma situação de abuso sexual. Não tem jeito. O caso é único. A criança vai ter submetida a uma perícia específica. Tem que analisar todo o contexto pré-processual e o contexto processual e tem que ser elaborado os quesitos de acordo com o que tem no processo, né? Ou que tem com aquela história familiar. Não tem modelo que se enquadra para um ou para outro. Cada processo de alienação é um processo único. E eu digo hoje com muita tranquilidade, o processo de alienação parental dentro do direito de família é o procedimento mais complexo e mais perigoso que nós temos. Porque quem se aventura a atuar numa incidental de alienação ou num processo originário, numa declaratória de alienação, se não souber como lidar, você pode condenar um pai, inclusive criminalmente, né? Porque nos processos de alienação, né? Nos processos de alienação vão vir falsas acusações de abuso sexual e numa falsa acusação dessa, se você não tiver a expertise, você corre o risco de condenar um pai inocente inicialmente aí a 8 anos de cadeia.
assim, é que parece muito simples, né? Quando a gente sai da faculdade e quando a gente vê, sabe, você vê coisas na internet, você lê alguma coisa por aí a respeito de alienação parental, parece muito simples, né? Tem a lei lá, fala o que é arte de alienação parental, mas na prática a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? Isso é Sim. complicadíssimo, isso é muito difícil. Tem um caso de um cliente meu e ele me contratou faz, deve ter, sei lá, uns 6 meses, nem sei quanto tempo, uns 6 meses mais ou menos. O processo dele de 2017. Sim. Ele estava, até ele me contratar, não havia regulamentação da convivência dele com o filho. Olha isso. Não havia regulamentação da convivência. Ele estava simplesmente, ele estava completamente na mão da mãe da criança. Ele via a criança quando ela queria, se ela queria, do jeito que ela queria, ela fazia. E os advogados simplesmente não faziam nada. É o perfil abusivo do alienador clássico. Eu mando, eu decido, você obedece, ou se você não obedecer, e se você quiser me afrontar judicialmente, ou quiser levar isso para a justiça, eu já escutei isso muito, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou fazer uma acusação de abuso sexual. Não é? E então, nesse caso não chegou, espero que não chegue, com fé em Deus, com fé no bom Deus, não vai chegar, mas assim, chegou num ponto de que a criança já estava, quando ele me contratou, já foi no total desespero, já não sabia mais o que fazer, até que ficou sabendo do meu nome, entrou em contato comigo, porque o filho dele já estava num ponto de rejeitá-lo, já tinha entrado num processo de rejeitar, né? E o que a gente percebe é que assim, a gente olha o processo, parece tudo muito simples, mas na prática o negócio é complicado. Se você não tomar cuidado, a tendência, e aí você desestrutura a vida daquele pai completamente. Verdade. Porque não tem como você falar, você está falando de um conflito envolvendo um filho, não tem como. Assim, eu desconheço quem consiga manter o equilíbrio diante de uma situação dessa. A vida profissional desanda, a vida, inclusive a vida afetiva, né? Se tem um outro relacionamento, a coisa também fica meio estremecida se não tomar cuidado. Enfim, é bem complicado mesmo esse tipo de situação. Correto. Agora, eu quero deixar aqui já que nós estamos falando aqui de como identificar e como tentar, de alguma forma, identificar realmente se há alienação parental ou não, ou se há uma falsa acusação ou não, se a acusação é verdadeira ou se não, e se for verdadeira, esse genitor ele tem que ser punido com todas as iras do Estado. Eu acho que violentar uma criança sexualmente e sendo pai ou mãe, sendo que essa criança ela deposita em você sendo o maior protetor, né, dela, para mim, tem que sofrer todas as sanções. Tem que sofrer todas as sanções estatais. Agora, por outro lado, eu também defendo de que o agente alienador que faz a falsa acusação dolosamente, com o intuito de incriminar inocente, deve também sofrer as iras da lei. Né? Eu acho que tem que ser 2 pesos, 2 medidas, mas tem que ser a medida para um e tem que ser a medida para outro. Né? Uhum. Agora, doutora, uma questão importante que eu deixo registrado aqui para os colegas que estão nos assistindo é uma situação que os colegas devem buscar sempre num processo alienatório. Peça perícia no seu cliente. O cliente que está sendo acusado de abuso sexual, peça ao juízo que faça uma perícia técnica, né, de personalidade, projetiva. Ali vai identificar se essa pessoa tem ou não desvio de conduta, desvio sexual, se tem alguma característica pedofílica. Não é? Então, isso é importante. Peçam nos processos perícia nos seus clientes. Né? Se ele recusar a fazer, você pode desconfiar, porque aí nós podemos estar também diante de um abusador sexual. Agora, o genitor que fala, olha, pode me submeter a qualquer tipo de perícia, eu estou aqui, fala para o juiz para fazer qualquer tipo de perícia.
aí eu também penso que nós estamos diante aí de um pai que está sendo injustamente acusado. Mas eu, como advogado, eu não tenho essa capacidade técnica de olhar para um pai ou uma mãe e falar é abusador ou não é alienador ou não é. Eu preciso de um auxílio do especialista, que é o psicólogo forense, que é o psiquiatra forense, né? Que são os técnicos para isso. Nós somos apenas o elo do direito. Nós trazemos a informação, colocamos no papel e levamos para o juiz. Olha, acontece isso e tem uma lei que fala aquilo. Então, aplique a lei. Então, nós não somos, nós advogados, temos que deixar isso claro, nós não somos o paladino também da justiça. Nós não conseguimos sozinho resolver as coisas. Nós precisamos de profissionais capacitados para nos apoiar nas nossas ações, né? Mas não deixe de fazer a perícia nos seus clientes. Isso é o passaporte da absolvição ou de uma condenação de um genitor falsamente acusado. Uhum. E qual seria o primeiro passo? Você separou, começou a tá ali no conflito. Qual é o primeiro passo assim, para você, a primeira providência para você? E aí eu digo que eu acredito que aqui tenha muito, pelo menos as pessoas que me seguem são muito pais, tem muito pai e muita madrasta, né? Sim. Tem alguns advogados também, mas a maioria, pelo menos com quem eu já conversei, são pais ou madrastas. E tem muito isso, né? A pessoa chega e não sabe o que fazer. Recebeu uma intimação de uma acusação, e aí? Primeira coisa, você tem que procurar um advogado especialista. A doutora falou, não vai ser o meu advogado empresarial que vai me defender numa esfera criminal. Não tem jeito, é a mesma coisa. Eu chego no hospital com uma fratura e quem vai me operar é um pediatra. Não tem jeito, cada um tem a sua especialidade, né? Cada um tem a sua expertise. Procure um bom advogado de sua confiança, em primeiro lugar, que sabe o que ele está fazendo. Né? Que sabe o que está fazendo. Então, no caso criminal, acompanhar inicialmente na delegacia e demonstrar e trazer toda a documentação fazendo um histórico, porque em delegacia não cabe defesa, né? Apenas vai investigar. Então, leve provas, leve testemunhas, apresente laudos para que o delegado possa, ao final, fazer um relatório com aquele elemento probatório que ele tem e vai relatar. Ele vai relatar se ele indicia aquele genitor ou não, né? E aí vai para o crivo do Ministério Público. O juiz e o Ministério Público pode oferecer uma denúncia com as provas que ele acha que tem. O Ministério Público ele não está vinculado ao parecer do delegado, né? Da mesma forma que o juiz também não está vinculado ao parecer a uma denúncia do Ministério Público. Então, a primeira coisa é buscar ali ainda na investigação levar todos os elementos probatórios, esclarecer o que está acontecendo, dizendo que há um conflito ali entre os dois e que não há nenhuma ato ilícito por parte do pai ou da mãe, né? Isso após aí o delegado vai relatar e vai para a justiça. Numa eventual denúncia e numa eventual defesa, já na primeira defesa, que chama defesa preliminar, essa defesa preliminar, o advogado ele pode requerer ao juiz tudo que ele pretende utilizar para provar a inocência do seu cliente. Então, nesse momento, você pode pedir perícia, você pode pedir a nomeação de assistente social, psicológico, você pode pedir no processo criminal você pode utilizar de todos os meios para garantir a ampla defesa e o contraditório, né? Numa eventual condenação, aí vai ter que recorrer, enfim.
mas normalmente na instrução, quando ela é bem feita, você consegue demonstrar a inocência aí, muitas vezes, desses genitores que são falsamente acusados. Entendi. Deixa eu ver se tem perguntas por aqui. Ai, eu não sei. Oh, meu Deus. A pessoa não sabe mexer direito aqui também? Eu não sei se tem perguntas aqui, eu não consegui ver todas. Se as falsas acusações fossem punidas, 80% dos problemas com alienação parental, com alienação não existiriam. Concordo. Se as falsas acusações fossem punidas de fato, com uma denunciação caluniosa, eu acho que as falsas acusações não ocorreriam. Mas esse é o discurso dos movimentos que buscam aí a revogação da lei, né? De que eles não poderiam fazer as acusações, né, de um abuso eventual de um pai ou de uma mãe, porque se ficasse o pai ou a mãe fosse absolvido, ele responderia criminalmente por isso, né? É uma mentira, isso é uma bobagem, vamos dizer assim. Primeiro que o pai... Uma das, né? É uma das bobagens, porque o pai e a mãe têm todo o direito e é dever dele buscar o esclarecimento. O que tem que ser punido como eu disse e falei desde o início, é o ato doloso. Porque quem é alienador sabe. Você, alienador, sabe que você está fazendo a falsa acusação, né? Você sabe que você está querendo se vingar, né? Então, você que faz isso tem que ser punido, né? Tem que ser punido, sim. Né? Se essa falsa acusação fosse punida, eu acho que diminuiria muito esses casos, né? E deixar também um recadinho aqui, que eu sempre falo, esse movimento que está buscando aí a revogação da lei da alienação, para mim, é a mesma coisa o Fernandinho Beiramar começar a levantar uma bandeira aí para revogar também a lei de tóxicos. Não é isso. Então, é assim que funciona. A pessoa que está sendo punida pela alienação parental, ela não quer que a lei exista, né? O assaltante, né? o homicida, o traficante, se pudesse também, levantaria uma bandeira para extinguir também todos os artigos do Código Penal. Gente, eu acho que a nossa live vai cair daqui a pouco. Tem mais um pouquinho de tempo só. Essa questão da lei da alienação parental, assim, infelizmente tem muita distorção, né? E eu não sei se... não consigo entender o porquê, né? Eu tenho a impressão de que existe um movimento muito forte do outro lado, né? Pedindo a revogação, e aí a gente sabe que quem está pedindo a revogação tem razões, né? Bastante peculiares para isso. E aí inventa, fala todo tipo, assim, todo tipo de absurdo, né? Os argumentos são muito típico de alienador, é distorcido, né? A coisa é distorcida. E eu acho que acontece... A questão é o seguinte, não há diálogo, né? Eles estão certos, eles são certos, e você não consegue conversar, e você não consegue colocar o seu posicionamento. Né? Então, e eu acho que se escondem atrás de um discurso de pânico, de tentar colocar medo. Isso eu acho pavoroso. Você tentar colocar medo nas mães, né? Quando a gente fala de alienação parental para uma mãe, a mãe quase surta de medo, de pavor. Né? Porque o que houve é muito negativo, né? Em relação à lei, e quem tá ali, quem lida com isso sabe que se a mãe não tiver, se ela não estiver aprontando, ela não vai ter problema com a lei da alienação parental. Não tem problema nenhum. Não tem. E o que acaba acontecendo é um discurso de pânico. Essas pessoas que militam aí pela revogação da lei se escondem também atrás do segredo de justiça dos processos, né? Porque aí fala, porque aconteceu isso, e distorce, mente, e ninguém vê os processos. Né? Se não é parte, não tem como ver, muito difícil você ter acesso a um processo desse. E aí fica essa coisa, né, que infelizmente gera mais sofrimento, né? Sofrimento para as famílias, sofrimento para as crianças, e é uma coisa, assim, é lamentável, muito triste, infelizmente. Aí alguém fala aqui, alienadores nunca visam o bem-estar dos menores, sim o deles. Isso é uma verdade. Você esquece o próprio filho, né? Esquece o bem-estar do próprio filho, passa a olhar para si apenas, como se o filho, na verdade, fosse uma extensão, né? Você não percebe o outro como um ser independente, como alguém que sente, que tem
vontade própria, desejo, sentimentos próprios, né? Muito triste isso. Vamos lá. Gente, eu não sei mexer direito aqui, vamos ver se eu acho perguntas. Tem perguntas? Alguém mandou perguntas aqui? Tem alguns comentários, eu não consegui ver tudo. Criança não é moeda de troca, os alienadores têm que entender isso. Então, né? Como que faz para... Né, como que você faz para o ser entender um negócio desse? A gente sabe, né? E aí, talvez seja... Eu penso, eu não sei... O que você pensa disso, doutor? Eu penso que nós temos que falar, talvez essa seja uma saída, né? Acho que a gente tem... Quem entende o que é alienação parental, quem entende o sofrimento que isso gera, acho que talvez tenha que falar mais a respeito disso, né? Bater na tecla, tá ali falando... para que as pessoas saibam o que é isso, né? Mas, doutora, eu falo uma coisa. Se nós que defendemos esta lei não estivéssemos incomodando, não estivéssemos colocando os alienadores nos seus devidos lugares, eles não estavam pipocando aí, gritando para todos os lados aí para a lei ser revogada. Né? Então, nós estamos no caminho certo. E quanto mais eles gritam, mais eu sei que eu estou no caminho certo, mais nós estamos apertando. Né? Então, assim, eu digo o seguinte, pode espernear, pode fazer o que for, vocês alienadores, vocês não vão vencer essa guerra, de jeito nenhum. É interessante, eu digo isso porque quando a senadora Leila foi relatar a questão da alienação parental, ela se tornou para as alienadoras o símbolo da proteção. Quando a Leila fez um relatório de alteração, e uma alteração para melhor, aí eu vou falar, aí ela se tornou o bode expiatório, ela começou a ser apedrejada, ela começou a ser ofendida, e é assim que funciona. Da mesma forma que o Magno Malta foi um dos senadores que assinou para promulgar a lei por questões eleitorais, mudou o discurso dele depois. Então, assim, é uma vergonha isso. O cara se posiciona de uma forma, depois ele volta atrás disso e fala que é uma lei, que não é uma lei boa, mas foi ele que assinou, ele estava na relatoria, ele estava na comissão para que aquela lei fosse aprovada. Então, são discursos políticos, são discursos buscando alguns grupos específicos, mas a questão é a seguinte, nós pais de bens, né, que amamos nossos filhos e que defendemos os outros pais, mães e avós que sofrem alienação parental, tem uma coisa muito maior aí, que é a verdade, né? Nós atuamos com a verdade, eles atuam com a mentira. E nós vamos vencer essa. Já vencemos tantas, né? Essa, para mim, da senadora Leila, foi uma vitória. Ó, um beijo para vocês, alienadores aí, que questionaram, que brigaram, que correram atrás, que movimentaram isso. E é isso, nós estamos no caminho certo. Eu ainda acho que vai dar muito trabalho essa alteração aí. Eu acho que tem muita água para rolar, tem comissão para passar, e nós vamos pressionar, e nós vamos para Brasília, você acha que passa ou não? Fazer relatório. Então tem muita coisa ainda para frente, ainda. Só que o seguinte, nós continuamos defendendo as crianças, né? Eles defendem o egoísmo, eles defendem a pessoa que ela não tem o bom senso, ela não tem amor pela criança, porque a alienação parental com a 13.431 deixou de ser um ato simplesmente de dificuldade e se tornou uma violência psicológica contra a criança. Quem pratica alienação pratica violência psicológica. Então, pronto, se revoga uma lei ou se altera uma lei, tem a 13.431, você praticou o ato, você está praticando violência contra a criança e você vai responder por isso. Isso é simples. É simples assim. Se você não pratica alienação, você não tem o que temer. Não mesmo. Eu falo isso, às vezes, assim, aqui no meu Instagram tem a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, né? E aí algumas são mães e outras que eu tinha comentado, né? Algumas são mães, outras são... A maioria são pais ou madrastas, mas tem algumas mães, né? E muitas chegam com esse medo, né? A hora que tá ali na disputa, tá em processo de separação e meio que entra em pânico por conta disso. Mas também porque existe infelizmente é um desserviço que é feito, né? Eu vejo muito advogado, isso é uma coisa que me entristece, né?
em redes sociais, colegas colocando pai e mãe em posição de rivalidade, sabe? Como se Não fossem existe isso. inimigos. Nós não temos que colocar pai e mãe em rivalidade. Nós temos que colocar pai e mãe, que são divorciados, cada um na sua função de pai e de mãe. Os pais divorciados têm isso, que né? pensar nos filhos e cuidar dos filhos, né? Mas a agressividade, a vingança, a falta de maturidade para entender, às vezes, o que é um divórcio, causa isso. Mas nós temos que superar. A gente não pode utilizar a criança e causar todo esse dano lamentável a esses nossos pequenos, aos filhos. Não pode. Nós temos que, temos que proteger, não tem jeito. A Juliana temos que lutar. Aqui, a Juliana comenta, os estudos deveriam ser mais efetivos e rápidos. Essa é uma dor comum, né? É o que nós falamos aqui é o que nós falamos do judiciário. O judiciário, porque para que nós não estamos falando aqui, por exemplo, de uma nota promissória ou de um cheque, né? Que sem fundo, olha, ele me deu um cheque, eu vou lá e executo, você tem que me dar um valor específico e tal. No caso da alienação, nós necessitamos de uma avaliação psicológica, de uma avaliação médica, né? Então, quer dizer, muitas vezes não depende só do advogado, depende dessa multidisciplinariedade. E não é rápido. E aí se consolida a alienação. E tem uma frase, se não me engano, da Maria Berenice Dias, que diz o seguinte, que a morosidade do judiciário prejudica o pai inocente. E é isso que acontece. Né? A morosidade, a falta de efetividade... O tempo é o maior inimigo. Né? Falando em tempo, eu nem sei quanto tempo que a gente tem ainda. Eu acho que está acabando. Se eu não me engano, a pessoa não enxerga. 57, eu acho que vai cair. São 21h57 agora. Bom, então assim, eu quero deixar aqui. Nós vamos conversando, mas eu quero deixar aqui. A hora que for cair, vai mostrar aqui para mim. Mas deve estar para cair já. O meu melhor abraço, um abraço carinhoso a todos que sofrem com alienação parental. Né? Tem hora que a gente fica impedido, às vezes, de ajudar a todos, a gente não consegue, é humanamente impossível. Mas saibam que eu aqui em Minas Gerais, eu estou lutando para a manutenção da lei da alienação e de alguma forma, eu estou ajudando um pai lá no Pará, um pai no Rio Grande do Sul, um pai em Goiás, no Tocantins. Eu estou fazendo a minha parte. Então, podem contar comigo sempre. Eu não abandono essa causa. Isso é uma missão de vida. E nós vamos até o final defendendo a proteção das crianças. Né? Podem contar comigo de verdade. Estamos juntos nessa. Eu tenho fé que, assim, não é uma luta fácil, né? Mas eu tenho fé que devagarzinho as pessoas vão tomando consciência, né? Eu acho se que Deus quiser. A gente não pode, doutora, ficar preocupado com esses movimentos contrários. São movimentos que não vão abalar a minha força, não vão abalar a minha fé, não vão abalar o meu objetivo. Podem gritar, e quanto mais gritam, mais eu sei que eu estou no caminho certo e mais eu vou apertar. Alienadores... É até bom, né? Eu falo uma coisa e falo novamente. Alienadores não passarão. Não tem jeito. Não passarão. Não passarão. Por aqui também não passarão. Não. A gente tá aí, tá firme. Não é fácil, a gente vai tentando ajudar. Eu espero que essa semana de live ajude, né, de alguma maneira para esclarecer, aí pelo menos para tentar acalmar o coração de alguns desses pais que acompanham a gente aqui. A gente sabe o tamanho da aflição, a gente sabe como é aflitivo também a desorientação, né, porque às vezes a pessoa está numa situação tão complicada e é tão difícil, né, e você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, não sabe para onde socorrer. Então, assim, eu espero que de alguma maneira essas lives ajudem. E a doutora tem a minha admiração pelo que você está fazendo, de alguma forma também contribuindo para difundir a questão da alienação. E precisamos, de fato, de mais advogados igual a doutora, igual a tantas outras advogadas e advogados
militam na alienação. E para finalizar, a alienação parental, ela não é uma lei de gênero. Não tem pai e mãe que um é alienador. Todos podem ser alienadores. O que nós temos Vai cair, frisar... doutor, 5 segundos. Um beijo, então. Vamos cuidar das nossas crianças.